Olá, olá, olá! Continuando a aula sobre articulações, esta é a nossa segunda aula. Só relembrando, lembro que as articulações elas são classificadas em três categorias principais, tem três tipos principais: as articulações fibrosas, as cartilaginosas e as articulações sinoviais. Eu falei sobre essa classificação lá no primeiro vídeo. Caso você não tenha visto, acesse no canal. E aqui a gente vai falar especificamente das articulações cartilaginosas, que é quando a união entre os ossos é feita por tecido conjuntivo cartilaginoso. É isso, louco de fácil. Articulações cartilaginosas é quando a união entre os dois ossos ali é feita por tecido conjuntivo cartilaginoso. E ela é subdividida em duas categorias, tem dois tipos de articulação cartilaginosa. Existem as sincondroses e a sínfise. Sincondrose e sínfise. O que muda de uma para outra? O que muda é o tipo de cartilagem que faz essa união. Em uma delas é um tipo, na outra é outro. Qual que é qual? Quando a união entre os ossos é feita por cartilagem do tipo hialina, aí essa articulação é classificada como uma articulação cartilaginosa do tipo sincondrose. Então, na sincondrose, a cartilagem ela é hialina. Já se essa cartilagem for do tipo fibrosa ou fibrocartilagem, aí essa articulação é classificada como sínfise. Ok? Então, na articulação cartilaginosa do tipo sincondrose é quando a união é feita por cartilagem hialina. E na sínfise é quando a união é feita por cartilagem fibrosa. Ok? Peraí que eu vou fechar nela porque os cachorros estão usando a barulheira aí, né? Cuidado para não confundir essa cartilagem fibrosa da sínfise com a articulação fibrosa. Aí que muita gente se lasca, muita gente se quebra. Porque lembra, existem as articulações fibrosas, que é quando a união é feita por tecido conjuntivo fibroso. Existem as cartilaginosas, que é quando é feita por cartilagem. Dentro das cartilaginosas, existe a sínfise, que é quando a cartilagem é do tipo fibroso. Então ela é uma cartilagem, ela é uma fibrocartilagem, mas que é cartilagem, é cartilagem. Por isso que é na articulação cartilaginosa. Tem muita gente que confunde essas coisas. Como é uma cartilagem do tipo fibrosa, aí acha que a articulação ela é do tipo fibrosa. Não. Antes de tudo, antes de ser uma cartilagem fibrosa, ela é uma cartilagem. Por isso que fica classificado nas cartilaginosas. Qual o tipo de cartilagem? Fibrocartilagem. Mas é uma cartilagem. Ok? Então cuidado com isso, tem muita gente que confunde nisso aí. Articulação fibrosa é quando a união é feita por tecido conjuntivo fibroso. Cartilaginosa, tecido conjuntivo cartilaginoso. Qual cartilagem? A fibrosa, que no caso da sínfise, mas ela é primariamente uma cartilagem. Ok? Então vamos lá. Sincondrose é quando a cartilagem é do tipo hialina, sínfise é quando a cartilagem é do tipo fibrosa. A sincondrose, ela ainda pode ser subdividida em duas categorias: a sincondrose intraóssea e a sincondrose interóssea. Qual que é a diferença? Pelo nome já dá para ter uma ideia, né? A sincondrose interóssea é quando essa cartilagem está entre dois ossos diferentes. Então tem lá um osso, outro, unindo os dois, a cartilagem hialina ali, então fazendo essa articulação sincondrose. Aonde que isso acontece? Por exemplo, na juntura do osso, na juntura esfeno-occipital, na junção ali entre o esfenoide e o occipital, ali é uma cartilagem hialina, ali é uma articulação cartilaginosa do tipo sincondrose interóssea. Agora, quando essa cartilagem ela está entre duas regiões de um mesmo osso, ela está no interior de um osso, aí ela é classificada como intraóssea. E aonde que isso acontece? Lá na cartilagem do crescimento, a cartilagem epifisária, sabe? Lá na transição entre a epífise e a diáfise do osso, lá na metáfise, onde tem a linha do crescimento, o disco do crescimento. Aquela cartilagem que existe nos filhotes, desaparece depois quando ele cessou o crescimento,
Então essa ela é uma cartilagem hialina que está unindo ali duas regiões do mesmo osso. Por isso ela é classificada como uma articulação sincondrose intraóssea. Nem todo autor a considera uma articulação. Por quê? O que é uma articulação? Falei lá no começo do primeiro livro. Não, primeiro vídeo. O que é uma articulação? É a união entre dois ou mais ossos. Aqui não é uma união entre dois ou mais ossos. Ali é a união entre duas partes de um mesmo osso. É um osso só, certo? Então tem alguns autores que a consideram uma articulação, outros não. Não sei qual você estuda, se é professor, tudo mais, enfim, só para saber que existe essa variação. Oca, resumidamente, a articulação cartilaginosa do tipo sincondrose. Quando a união é feita por tecido cartilaginoso, por isso que ela é cartilagem. Essa cartilagem é do tipo hialina, por isso que ela é sincondrose. E aí, se for entre dois ossos diferentes, é uma sincondrose interóssea. Se for no mesmo osso, duas regiões do mesmo osso, como é o caso da cartilagem epifisária e a linha do crescimento, aí ela é uma sincondrose intraóssea. Ok? Fora isso, também nas cartilaginosas temos a sínfise. O que é uma sínfise? É quando a união é feita por tecido cartilaginoso e essa cartilagem é do tipo fibrosa ou fibrocartilagem. Aonde que isso acontece? Lá no coxal, sabe, lá no coxal existe a sínfise pélvica. Você olhar lá no coxal, lá no pubis, no isquio, ali tem uma linha, aquela linha ali é a sínfise pélvica. Ali existe uma cartilagem que une os dois lados do osso. Essa cartilagem é do tipo fibrosa, por isso que isso é chamado de uma sínfise. E é ela que ela se dilata, ela aumenta seu tamanho quando está próximo ao parto. Sabe quando fala, nossa, abriu até o osso, foi parir, abriu até o osso, rachou o osso, aumentou o canal do parto. O que é isso? Essa sínfise aí, ela aumenta um pouco o seu espaço ali, para aumentar o espaço para passar o feto, tá bom? Então isso é o que acontece. Outro exemplo é a sínfise mentoniana. Mentoniana é a sínfise do queixo aqui, ó, ou mandibular, certo? Mas o nome mais usado é sínfise mentoniana. Nos carnívoros ela é bem acentuada, bem marcada. Também é um exemplo de articulação cartilaginosa do tipo sínfise. Ok? Nas cartilaginosas acho que é isso. No próximo vídeo falaremos das articulações sinoviais. Falou, valeu, aquele abraço!